Em nosso estudo de hoje, a lição 36 do livro Opinião Espírita, Necessitados Difíceis. Em muitas circunstâncias na Terra, interpretamos as horas escuras como sendo unicamente aquelas em que a aflição nos atenasa a existência em forma de tristeza, abandono, enfermidade e privação. O espírita, porém, sabe que subsistem outras, piores talvez. Não ignora que aparecem dias mascarados de felicidade aparente, que o sentimento anestesiado pela ilusão se rende à sombra, tempos em que os companheiros enganados se julgam certos, ocasiões em que os irmãos saciados de reconforto sentem fome de luz e não sabem disso. Nem sempre estarão eles na berlinda, guindados, à evidência pública ou social sob sentenças exprobatórias ou incenso louva-me-eiro da multidão. Às vezes renteiam conosco em casa ou na vizinhança, no trabalho, no estudo, no roteiro ou no ideal. O espírita consciente reconhece que são eles os necessitados difíceis das horas escuras. Em muitos lances da estrada, vê-se obrigado a comungar-lhes a presença, a partilhar-lhes a atividade, a ouvi-los e a obedecê-los até o ponto em que o dever funcional ou o compromisso doméstico lhe preceituam determinadas obrigações. Entretanto, observa que para lhes ser útil, não lhes será lícito efetivamente aplaudi-los à maneira do caçador que finge ternura à frente da presa a fim de esmagá-lo com mais segurança. Como, porém, exercer solidariedade diante deles? Perguntarás. Como menosprezá-los se carecem de apoio? Precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. Todos conseguimos dar cooperação fraternal aos necessitados difíceis das horas escuras, seja silenciando ou clareando situações nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir-lhes a possibilidade de aprender, crescer, melhorar e servir, aproveitando os talentos da vida no encargo que desempenham e na tarefa que o Mestre lhe confiou. Mesmo quando se nos façam adversários gratuitos, podemos auxiliá-los. Jesus não nos recomendou festejar os que nos apedrejam a consciência tranquila e nem nos ensinou a arrasá-los, mas ciente de que não nos é possível concordar com eles e nem tampouco odiá-los, exortou-nos claramente: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. É assim que a todos os necessitados difíceis das horas escuras, aos quais não nos é facultado estender os braços de pronto, podemos amar em espírito, amparando-lhes o caminho através da oração. Emmanuel consegue traduzir em palavras, trazer maneiras novas da gente interpretar. Necessitados difíceis. A gente vai conviver com eles e o Emmanuel chama inicialmente a atenção para dizer que a gente não precisa encontrar naqueles quadros mais graves somente, não. Porque, tudo bem, é fácil reconhecer quando uma pessoa está enferma no hospital, quando a pessoa está vivendo penúria no meio da rua, quando a pessoa está desempregada e por isso está passando uma situação de restrição financeira muito grande. Isso é fácil, sim, a gente perceber. O que ele está chamando a atenção da gente é que a gente convive diariamente com pessoas, seja dentro da nossa própria casa, seja no nosso trabalho, lá no ambiente profissional, pessoas que estão passando por problemas e que esses problemas eles estão, assim, de certa maneira, anestesiados, e algumas vezes até essas pessoas vão se tornar adversários gratuitos. E o Emmanuel vem falar com a gente aqui que ser amigo de verdade não é sorrir sempre e concordar sempre. É tentar, assim, de alguma maneira, procurar chegar ao coração daquela pessoa sem ferir aquela pessoa. Algumas vezes a pessoa pode ficar até constrangida, às vezes até magoada, assim, porque quando alguém chega para tocar na nossa ferida, normalmente a gente procura buscar escusas, desculpas, justificativas para as nossas feridas. A gente tem sempre uma coisa pronta para dizer: ah, eu fiz isso por conta disso, né? E quer colocar o balanço da vida. Mas ele vem colocar aqui para a gente que muitas das vezes a gente observa que para ser útil não será lícito ficar aplaudindo
a maneira de caçador que finge ternura à frente da presa a fim de esmagá-lo com mais segurança. E tem situações que realmente a gente não vai conseguir fugir do contato com aquela pessoa. É interessante como é que a vida funciona com a gente, porque se eu tenho que aprender a lidar com certa situação difícil, lá dentro de casa eu vivo se eu quiser. Tudo bem, muita gente abandona a família, algumas pessoas se transformam aí em solitários, tudo bem. Mas quando você vai para o ambiente de trabalho, ali no ambiente de trabalho, você vai ter que conviver com aquela pessoa, mesmo que seja por um período. Daqui a pouco pede transferência, pede demissão, aí você sai de um lugar, vai para o outro, encontra uma pessoa com as características iguais. Muda o personagem, muda o lugar. Por quê? Porque, na verdade, você está sendo provado. Você está sendo meio que conspirado pela espiritualidade amiga, porque é uma necessidade sua. Mas o que ele vem falar aqui para a gente, precisamos, no entanto, verificar que em muitos requisitos do concurso real, socorrer não será sorrir. A gente tem sim que doar cooperação fraternal, seja silenciando, ou seja, clareando situações nas medidas do entendimento evangélico, sem destruir possibilidade de aprender, crescer, melhorar. Isso aqui é um mantra para a gente. A gente tem que ler esses 2 parágrafos aqui principalmente, né? Porque outra coisa também que a gente aprende no capítulo Amar o Vosso Inimigo, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vem falar que vai ter situações que não vai ser possível a gente concordar com ele, mas também não é o ideal você odiar aquela pessoa. Então, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, ele continua praticando crimes. Eu não vou concordar com ele. Mas também aqui dentro de mim eu não vou odiar aquela pessoa. Aí que está. Porque aqui o nosso conceito de justiça acaba sendo muito esse. Eu quero distância daquela pessoa porque aquela pessoa é um criminoso. Quando a gente sente a primeira vez o sabor, a alegria de ter conseguido, de certa maneira, ajudar uma pessoa como essa que a gente está vendo, assim, que está tomando um caminho equivocado e de repente foram os seus conselhos que fizeram com que ela refletisse. E vamos botar uma coisa na cabeça, hein? A gente não consegue mudar ninguém. Quem muda é a própria pessoa. Mas a gente conseguiu estimular, de certa maneira, a vontade naquela pessoa, da pessoa mesmo mudar, mostrando para ela os inconvenientes do que ela está trazendo para si. Isso é uma vitória muito gostosa. Aí você para pensar assim, agora eu estou trabalhando por Cristo, porque Jesus é isso. Jesus ele respeita o livre-arbítrio de todos nós o tempo todo. E respeitando o livre-arbítrio, ele vai fornecendo elementos. O que Jesus fala o tempo todo? Gente, vem a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Está aflito? Vem, vai ter um alívio. Porque o meu jugo é leve, meu fardo é suave. É essa que é a ideia. Mas em momento nenhum Jesus pega-se pelo pescoço e fala, você tem que ser dessa maneira. Não, respeita o livre-arbítrio da pessoa e vai fornecendo elementos para ela. Então, o grande desafio nosso, além de ser enérgico sem ser agressivo, é a gente, mesmo sem concordar, não desenvolver qualquer sentimento de ódio, rancor, mágoa, desejo de vingança. É o que está dizendo lá no Evangelho. O que é amar o inimigo? Não é morrer de amores por ele, porque a física mesmo comprova, são vibrações diferentes. Não tem como você ter a mesma vibração que tem por um amigo pelo inimigo. O que é amar o inimigo? Não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Se aparecer a oportunidade de reconciliar, reconcilie com ele. Mesmo que você não concorde com ele, mas pelo menos seu coração está leve. Abster-se de qualquer palavras e atos que possa prejudicá-lo. Experimentar alegria, júbilo com o que vem acontecer de bom para ele. Ele precisa. Às vezes você fala, o cara faz um monte de coisa ruim, acontece isso com ele. Que bom que está acontecendo isso com ele. No final, retribuir sempre o mal com o bem. Se aparecer uma oportunidade de ajudar aquela pessoa, ajuda. E você vai ficar leve. Se ele quiser continuar no caminho equivocado, o problema é dele. Demos a nossa ajuda, ou através do silêncio, ou através da cooperação.
amiga. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.